A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 11, onde a gente vai trabalhar um tema muito especial na nossa Escola Bíblica Dominical, analisando os livros de 1 Samuel e 2 Samuel. Eu espero que Deus em Cristo fale poderosamente com você. E hoje nós vamos estudar sobre o tema as consequências do pecado de Davi. É claro que você que está chegando hoje pela primeira vez no nosso canal, aproveita, gente boa, se inscreve, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui, sabe? Deixa aí também o seu comentário. Gente, o teu comentário é muito importante, pois nos ajuda a alcançar mais pessoas. Diga aí de onde você está assistindo essa aula de hoje. Deixa aí também o seu likezinho, o seu joinha, porque isso é muito legal, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. É claro que eu vou pedir a você, pega essa videoaula, joga nos grupos de WhatsApp aí da sua igreja, de todo mundo que você conhecer, nos ajude a chegar mais longe em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos tratar sobre esse tema especial, lembrando a você que a gente está comentando das lições de adultos, jovens e juvenis e também tem material em discipulado. Então vamos que vamos? Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos adultos. Estamos já finalizando o trimestre. Lembrando a você que a gente já está preparando o material do primeiro trimestre da CPAD em 2020, tá? Tem um tema muito especial que está chegando por aí. A gente já está se organizando para poder gravar as videoaulas para você. É claro que a gente sempre grava antes e disponibiliza antes para você ter acesso. Logo a gente já vai estar postando esse material aqui. Hoje nós vamos trabalhar sobre as consequências do pecado de Davi. É importante você ter isso em mente. Inicie a sua aula apresentando o texto bíblico da lição para os seus alunos, afinal de contas você é servo da palavra. Lembre-se que a sua lição tem 3 objetivos, você não pode fugir do assunto, observa eles e analise também que a sua lição tem alguns pontos que nós vamos trabalhar juntos aqui passo a passo com você na aula de hoje da Escola Bíblica Dominical. O primeiro ponto da sua lição vai tratar sobre o seguinte assunto: o conceito de pecado do Antigo Testamento. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. É claro que agora nós estamos analisando esse conceito de pecado visto pela Antiga Aliança. É importante você ter em mente que na Antiga Aliança o relacionamento entre o homem e Deus é totalmente diferente da Nova Aliança, que é a era da graça, a situação da graça, onde Jesus se demonstra como esse Deus que se aproxima das pessoas. Na Antiga Aliança, esse relacionamento é visto como um Deus que acaba julgando e sendo juiz também daqueles que cometem os erros, daqueles que cometem o pecado. Não pelo fato de Deus se demonstrar assim, mas era um entendimento daquela época, o entendimento bíblico daquele momento. Vamos analisar isso em 2 subtópicos aqui, tentando aplicar isso na lição de hoje, tá bom? O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: no Antigo Testamento. Esse é o primeiro subtópico. Como é que se trabalha esse conceito de pecado no Antigo Testamento? A ideia que o Antigo Testamento trabalha sobre o pecado é errar o alvo. Também se encaixa na questão de cometer um erro. É também visto como a idolatria ou a prática da imoralidade. Aqui são conceitos fortes e pesados vistos no Antigo Testamento. Tem até alguns textos bíblicos que vale a pena a gente ler com os nossos alunos em sala de aula. Êxodo capítulo 20, versículo 20 é um texto bíblico que vale a pena ser lido com os seus alunos, onde você entende esse conceito do pecado no Antigo Testamento. Juízes capítulo 16, versículo 20 também é um texto que vale a pena ler em sala de aula, inclusive esse texto está até na sua lição. Provérbios capítulo 19, versículo 2. Leia esse texto bíblico com os seus alunos em sala de aula para entender esse conceito de pecado na Antiga Aliança. O pecado também é visto na Antiga Aliança como a prática maligna realizada pelo homem. É demonstrado também como a maldade realizada pelo coração humano.
Então esse pecado da antiga aliança, ele está atrelado também à maldade humana já naqueles dias antigos, naqueles dias passados, os dias de Davi. Gênesis capítulo 3, versículo 5 é um texto também que vale a pena ser lido em sala de aula para entender esse conceito mal realizado pelo pecado através do homem. Juízes capítulo 11, versículo 27 também é um texto que define esse pecado atrelado à maldade. Outra coisa que você entende sobre o pecado no Antigo Testamento. O pecado no Antigo Testamento também é visto como rebelião, se revoltar contra Deus, ser um rebelde. Um texto bíblico também que traz esse conceito, que vale a pena ser lido em sala de aula, está no Salmo 51, versículo 13. Faça essa leitura com os seus alunos. Então, esse pecado é visto no Antigo Testamento como a prática da maldade, como errar o alvo, como a questão também imoral do homem, como essa prática de se rebelar contra Deus. E Levítico capítulo 4, versículo 2 diz que a prática do pecado também é uma prática consciente. A pessoa realiza porque ela sabe que está fazendo e também deseja fazer aquilo. Errar o alvo. Ir para longe de Deus, praticar aquilo que Deus não deseja. Números, capítulo 15, versículo 22, diz que o pecado é visto no Antigo Testamento também como errar o caminho, se desviar dele. Então aqui a gente está entendendo esse conceito do pecado no Antigo Testamento, dessa visão de estar longe de Deus já na Antiga Aliança, quando a pessoa se afastava da presença, quando a pessoa se afastava de Deus. Quando você entende a Antiga Aliança, você percebe que Deus em todo o tempo, na Antiga Aliança, ele tentava se relacionar com os homens. Ele não é visto aqui como um Deus que se distancia. Claro que na cabeça das pessoas ele era visto assim. Mas quando você lê os textos bíblicos, você percebe que em todo o tempo ele está de uma forma ou de outra, falando através dos sacerdotes, dos profetas, chamando o povo para perto, convidando Israel para ter uma aliança com ele, um Deus que se relaciona com as pessoas já desde os tempos antigos. E ele se relaciona já desde os tempos antigos para demonstrar esse amor, esse relacionamento de atrair o homem para perto e para que esse homem não se desvie para o caminho do mal. O segundo subtópico apresenta para a gente agora o conceito do pecado no Novo Testamento. Como o Novo Testamento trabalha esse conceito do pecado? Já na Era da Graça. No Antigo Testamento, nós trabalhamos a aliança, o Berites de Deus, que traz o mesmo conceito de graça. A aliança é quando Deus se relaciona com o homem sem que o homem mereça. Ele se dispõe a conversar com o homem, ele se dispõe a pavimentar o caminho, ele se dispõe a trazer Israel de volta. Na Nova Aliança, em Jesus, nós temos o conceito da graça, esse favor imerecido e essa manutenção da obra criada, onde Deus envia o seu Filho para resgatar o homem do pecado. Agora a gente vai entender nesse segundo subtópico esse conceito de pecado no Novo Testamento, como ele é tratado. Romanos capítulo 12, versículo 17. O pecado é visto no Novo Testamento como um mal moral, a prática má e moral da sociedade. Paulo já descreve isso para os irmãos. Romanos capítulo 4, versículo 5, ainda na mesma carta, Paulo também diz que o conceito do pecado está atrelado à incredulidade, à heresia, ao afastamento de Deus, da palavra de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Romanos 5,12, nós sabemos que o pecado ele é derivado de uma palavra grega pronunciada como armatia. Esse conceito traz a ideia de pecar e se afastar de Deus. Só na Epístola aos Romanos você percebe que Paulo traz esse conceito, demonstrando que o pecado é uma conduta comprometedora, imoral, lascível, uma conduta que te afasta totalmente de si mesmo e agora do próprio Deus. 1 Timóteo,
capítulo 1, versículo 9, o pecado também é envolvido já no Novo Testamento como aqueles que são transgressores, homens que praticam o mal também. Apocalipse 17, 23 diz que a prática do pecado está também envolvida com a falsa adoração. Uma adoração que te afasta de Deus e te conduz a adorar o homem, o anticristo. Quando o homem é colocado no lugar de Deus, ele passa a exercer esse papel de anticristo, essa pessoa que se afasta de Deus e puxa a glória para si. Gálatas capítulo 2, versículo 11 também, Paulo alerta os irmãos que a prática do pecado também é ensinar os outros, através da palavra de Deus, mas de forma errada, a conduzir essas pessoas à prática do pecado. Olha que coisa terrível que nós estamos vendo nesse conceito já da visão do pecado no Novo Testamento. Então a gente pode perceber que no Novo Testamento o pecado agora ele está envolvido na sociedade, na prática mundana, nas próprias relações do homem, também na vida religiosa, como nós já vemos aqui, onde as pessoas distorcem os ensinamentos cristãos, a palavra de Deus, para conduzir as pessoas ao erro. Então esse pecado ele acaba nos afastando da presença de Deus, nos levando para mais longe o possível do Deus vivo. Mas nós entendemos à luz da palavra que em todo tempo Deus quer nos resgatar. Quando você olha para a Bíblia e entende o conceito missional, você entende que já desde o Gênesis, quando Adão e Eva pecam, quem é o primeiro missionário? Quem é que vai atrás do homem e da mulher em pecado? Deus, oferecendo o resgate, oferecendo também a restauração. Você observa na Bíblia Sagrada Deus em todo o tempo se relacionando com as pessoas para obter pactos, fazendo pactos. Ele faz um pacto com Noé, um pacto com Abraão, um pacto com Isaac, um pacto com Jacó, um pacto com Israel, exatamente para demonstrar que o seu desejo era resgatar um povo. Com Israel, ele separa esse povo para ser o seu luzeiro, o seu estandarte, o seu povo que seria um sinônimo de revelação de Deus, um povo que seria um exemplo. E com Jesus, na nova aliança, esse povo agora passa a ser a igreja. Então, nós somos chamados para fazer a diferença mediante esse mundo mal cheio de pecado. Vamos avançar agora para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto na escola bíblica dominical: a repreensão do profeta Natan a Davi. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Deus usa os seus meios, Deus usa os seus profetas. Davi pensava que ele iria ocultar o seu pecado, mas Deus é aquele que tem os olhos de chama de fogo e ele tudo vê. Ele nos chama exatamente não para falar aquilo que ele pensa de nós, não para dizer aquilo que ele acha, mas para trazer exatamente o diagnóstico, aquilo que a gente precisa receber para poder nos aproximar dele, claro, abandonar o pecado e receber essa transformação através do Espírito Santo. Vamos analisar isso em 3 subtópicos aqui no ponto número 2, que vai tratar sobre cada assunto que nós vamos desenvolver com você. O primeiro trata sobre o seguinte argumento. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: uma consciência morta. Tudo nos leva a crer que Davi não iria confessar o seu pecado. Ele iria mantê-lo às escondidas, em oculto, para que ninguém pudesse saber da sua vergonha. Mas é claro que dentro do texto bíblico, dentro da palavra de Deus, nós entendemos a partir da Bíblia que Deus tudo viu. Deus tudo conhecia a respeito daquela prática errônea de Davi. E ele agora começa a trabalhar de forma cirúrgica com o próprio Davi, de forma também profética através do seu servo Natan. Tudo nos leva a entender, a partir do argumento bíblico, que já havia se passado quase um ano e Davi continuava cada vez mais achando que Deus não iria lhe punir. Mas Deus ele estava trabalhando em silêncio, preparando tudo para poder corrigir o seu servo Davi. A consciência de Davi estava tão morta que foi necessário que Deus usasse o profeta Natan com uma alegoria, com uma ilustração, para poder trazer Davi de volta à consciência, para poder arrastar Davi do lamaçal onde ele estava para a presença de Deus. Isso acontece hoje em dia. Muitas pessoas estão presas no seu pecado, nos seus vícios,
acham que Deus ele não vai puni-los, Deus não vai chamá-los à atenção, mas Deus tem a sua forma de trabalhar. Uma hora ou outra Deus nos chama de volta. E ele chamou Davi através do profeta Natan com a mensagem de Deus para o coração daquele irmão. Davi precisou ser resgatado através de uma mensagem bíblica. E Natan também nos chama a atenção que ele era um homem de Deus. Ele expôs o texto. Ele explicou a palavra de Deus. E explicando a palavra de Deus, aquela mensagem foi tão forte que foi direta ao coração e à consciência de Davi, o resgatando de volta e trazendo à consciência dele que ele estava em pecado. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o segundo do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Mostrando a gravidade do seu pecado. Esse é o segundo subtópico. Aqui nós encontramos um profeta conhecido como Natan, que tem coragem para poder desafiar o rei a reconhecer o seu erro. Nós encontramos Natan trazendo a mensagem de Deus como o próprio profeta Samuel quando trouxe a mensagem de Deus ao Saul, como o próprio profeta Elias quando foi até a casa de Acabe e diante de Acabe expôs o seu erro. Esses homens de Deus apresentaram a palavra de Deus, foram fiéis a Deus para poder trazer de volta aqueles que estavam se afastando da presença de Deus. É claro que com Davi acontece algo sobrenatural. Davi reconhece o seu erro, diferente de Saul, diferente também de Acabe. Êxodo capítulo 20, versículo 13 e 14. Você percebe que o profeta Natan é fiel ao decálogo, é fiel aos 10 mandamentos e descreve a palavra de Deus. Quando ele olha para Davi e diz, você é esse homem que cometeu esse pecado e se afastou de Deus, ele está baseado na Bíblia, baseado na palavra, baseado na mensagem, para trazer de volta aquele homem que tinha se afastado através da palavra de Deus. A palavra para Natan é o seu anzol, é a ferramenta que o Espírito Santo estava usando para trazer aquele que tinha se distanciado. Mateus capítulo 5, versículo 28. Nós entendemos à luz do Novo Testamento, a partir das palavras de Jesus, que a imoralidade, o adultério, acontece primeiro no coração. Davi estava com seu coração negro, em trevas, sujo, pois ele tinha cometido esse pecado. Além do que, ele cometeu também um assassinato. Ele arquitetou a morte de Urias. E é interessante que o texto bíblico diz que Deus não deixa nada impune, mas o Senhor usa os seus meios. Usa os seus profetas, os seus servos, para nos trazer de volta. E Natan foi um homem de Deus que teve coragem de anunciar a Davi a sua própria depravação moral. Anunciar a Davi o seu erro, o assassinato que ele cometeu. Natan confrontou Davi. E como a gente precisa de homens de Deus que, através da palavra de Deus, venha confrontar o nosso coração para nos trazer de volta através do caminho do arrependimento, através do caminho da presença de Deus, para que possamos reconhecer. A mensagem de Natan foi tão forte que Davi compõe um salmo, Salmo 51, clamando a Deus por misericórdia para que o Senhor não retire dele a sua presença. Davi se arrepende de forma poderosa, porque teve um homem de Deus que teve coragem de expor o texto, explicar o texto e aplicar o texto na vida de Davi. Que você seja esse homem de Deus também na vida dos seus alunos, apresentando a palavra, não lançando no rosto das pessoas os seus pecados, mas fazendo com que, através da palavra, a pessoa tenha consciência que ele está em pecado e precisa urgentemente da presença de Deus. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o terceiro do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte assunto. O terceiro subtópico trata sobre o tema tirando a generosidade divina. Natan demonstra para Davi que Deus iria retirar dele a sua graça. O que Deus fez por Davi? Ele livrou Davi da mão de Saul. Nós entendemos isso a partir do texto bíblico. Ele colocou Davi
para reinar em Judá e em Israel. Isso foi a mão poderosa de Deus, a generosidade de Deus com Davi, dentre também muitos outros grandes privilégios. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 8, você entende a partir do texto bíblico, a partir da palavra de Deus, que Deus fala forte com Davi, dando também para ele vários privilégios. Mas esses privilégios, por causa dessa consequência desse pecado, seriam retirados. Daí então a ficha de Davi cai e ele se desespera, pedindo ao Senhor a presença. Ele escreve o Salmo 32, versículo 3, clamando por essa presença. Desesperado, pedindo a Deus para que Deus não retirasse o seu favor dele. A sua amizade com o Senhor poderia ser perdida. Salmo 51, 12, ele clama a Deus, pedindo ao Senhor para que o Senhor não se afaste dele e não retire dele a sua presença. Nós não podemos perder a sensibilidade, nós não podemos perder a presença de Deus na nossa vida. E Davi entende isso e ele clama a Deus por essa presença. Fale disso para os seus alunos. Quando a gente peca, a presença de Deus vai embora e às vezes a gente não percebe. O favor de Deus vai embora e a gente não percebe. Davi percebeu, se arrependeu e agora estava clamando, pedindo a Deus misericórdia. Esse aqui é o diferencial de Davi entre o próprio Acabe e entre o próprio Saul. Ele reconhece o seu erro diante de Deus. Finalizando esse ponto, vamos agora para o terceiro e último ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto: as consequências do pecado de Davi. Esse é o terceiro ponto. Davi pecou, Deus o perdoou, mas infelizmente esse pecado gerou consequências terríveis. Vamos analisar isso em dois subtópicos para a gente finalizar a nossa lição. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: as consequências dos pecados cometidos. Paulo, no Novo Testamento, escrevendo aos irmãos da Galácia, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8, ele diz que aquilo que você planta, você colhe. O pecado cometido vai ser colhido também. E, infelizmente, Davi plantou uma semente má na sua própria casa. Ele cometeu uma imoralidade e os seus filhos, anos mais tarde, cometem também uma imoralidade dentro da sua casa, debaixo do seu telhado. Esse pecado acabou sendo cometido dentro também da sua casa. Esse plantio lá atrás foi colhido lá na frente. Dentro da Bíblia, nós percebemos que o filho de Davi, conhecido como Amon, tem uma relação sexual com a sua própria irmã Tamar. Claro que essa relação sexual é forçada, foi uma violência sexual contra aquela menina. Você percebe que Davi comete um adultério e colhe coisas piores dentro do seu lar. O pecado gera consequências terríveis. O seu próprio filho, Absalão, anos mais tarde, tenta também perseguir Davi, tomar o seu trono, se deita com as suas concubinas, com as concubinas de Davi, e Davi escreve então o Salmo 3, desesperado, fugindo, escondido em uma caverna, pedindo a paz do Senhor e pedindo a graça de Deus sobre a sua vida, por causa de uma consequência que ele plantou e lá na frente ele colheu, ele está colhendo por causa desses erros. O pecado, ele gera consequências terríveis e acabou destruindo a própria família de Davi. E aqui a gente precisa entender que Davi foi perdoado por Deus, perdoado pelo Senhor mediante a graça divina, a misericórdia do Senhor. Mas quando o pecado é plantado, ele gera consequências. E aqui a gente precisa entender também que quando uma pessoa erra, ela paga pelos seus erros. Esses erros cometidos, infelizmente, nos afastam da presença de Deus. Finalizando agora a nossa lição, o último subtópico, subtópico número 2, da lição de número 11, que estamos estudando aqui, vai tratar sobre o seguinte assunto. Infelizmente, Davi foi um rei fraco no seu próprio lar. Davi ganhou Israel, mas em sua casa perdeu os seus filhos. Ele fracassou dentro de casa. Segundo Samuel, capítulo 3, versículo 2 ao 5, nós encontramos também um relato bíblico que os próprios filhos de Davi, infelizmente, morreram de forma trágica por causa da consequência do pecado. Amon, Absalão, Adonias
foram mortos por causa do pecado. E esses homens eram sucessores diretos do seu reinado. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, nós podemos entender que Davi conduzia mal a sua casa, conduzia mal os seus filhos. Ele era um grande rei, mas infelizmente no decorrer da sua vida, ele não teve a sabedoria de guiar a sua casa, a sua família. Daqui um princípio que a gente precisa entender. Nós podemos ser grandes servos de Deus lá fora, mas precisamos também cuidar da nossa casa, da nossa família e dos nossos filhos, para não cometermos os mesmos erros de Davi. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, Paulão, gente boa, orientando Timóteo a orientar os pastores e os líderes, ele disse: é necessário que esse líder, além de governar bem a igreja, precise, em primeiro lugar, governar bem a sua casa. A sua família é o espelho. E aqui a gente precisa entender sobre isso. O pecado traz consequências, mas nós precisamos entender que somos perdoados em Jesus e valorizar sempre a nossa casa, a nossa família e o nosso lar. Gente, eu espero que Deus em Cristo te abençoe com a aula de hoje. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Senhor Jesus, orem por nós. Estamos preparando as aulas do primeiro trimestre da CPAD em 2020. Tem muita coisa boa chegando, viu? Logo, logo a gente vai estar postando aqui para você. A gente sempre posta antes para você ter acesso ao material. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula. Já tem material pronto aí para vocês, viu? Um grande abraço e tchau, tchau.